Bom dia. Bom dia para o Manu, né, de língua portuguesa. Nós vamos hoje realizar aí a prática pedagógica, né, a implementação do estágio probatório, que envolve aí a questão da avaliação externa e interna, né? E aí, a partir disso, vamos observar alguns dados das atividades e ações que foram realizadas ao longo do ano, né, pensando o componente de língua portuguesa e olhando para os dados que nós temos da escola, né? Então, eu acho que primeiro, prof, é importante a gente sempre retomar todas as ações que a gente fez ao longo desse ano, né? Então, o ano foi um ano desafiador, somente por conta do Saeb, e a gente teve que pensar várias atividades, várias estratégias para alcançar uns novos índices aí para 2026, né? Uns índices positivos. Primeiro, acho que a gente traz aí, então, um breve histórico, pensando o olhar do que a escola, né, Estadual Boa Esperança, tem de resultado do SAEB. Então, a gente teve aí uma avaliação, né, no ano de 2023, e a gente observa que a gente teve um resultado, uma escala, né, positiva ali. Então, a nossa escola teve 271,17 de nota, né, na escala de proficiência da língua portuguesa. Teve um avanço, se a gente for comparar os anos anteriores, então a gente sai de 245 na última avaliação de 2015, e aí a gente foi avançando para chegar nesse resultado de 271,17, né? E aí a gente sabe que um dos componentes que tem tanto de língua portuguesa e matemática são os principais componentes da avaliação, mas a gente observa que em língua portuguesa a gente tem sempre o melhor resultado do que matemática. A gente sabe que isso já é uma dificuldade e a gente foi trabalhando isso. Então, a gente também observa nesse índice que, além de a gente chegar nessa pontuação, os alunos são classificados sempre por níveis, né? Então, do nível 0 até o nível 8. E a nossa escola, no resultado, em 2023, nós tivemos mais estudantes ali, destacando no nível 3 e nível 4. Poucos estudantes em outros níveis. Então, isso fez com que a nossa nota ficasse ali, uma nota considerada ali, bem positiva para o porte da nossa escola, né? Já fazendo uma relação também com matemática, nós tivemos um índice de 259,48, comparado às escolas do mesmo porte que o nosso, que foi 255,77. Então, a gente teve um bom índice também, um bom resultado. Então, tivemos uma boa nota, né, do IDEB, e aí foi de uma forma mais satisfatória. Porém, a gente tem em matemática uma discrepância. Quando a gente olha para a língua portuguesa, a gente consegue entender que o nível de escala, de proficiência, ele segue bem de uma forma linear. Já em matemática, não. Matemática, a gente teve mais estudantes com destaque no nível 1 e no nível 4, o que dá uma desnivelada ali na questão das escalas, né? Então, a gente percebe que a gente teve bastante estudantes no nível 1, né, e bastante estudantes no nível 4. Então, mostra que esses estudantes saíram com alguma lacuna, né, no processo de aprendizagem. Então, durante esse ano, a gente fez essa análise de entender quais são os níveis, né, de aprendizagem, desculpe, quais os níveis de aprendizagem, a partir das escalas de aprendizagem e classificar os nossos estudantes. Então, eu estava, né, resgatando aqui a atividade que a gente fez lá no início, que foi a tabela dos níveis de aprendizagem. E vocês tinham a função de classificar os alunos nos nonos anos, né? Ali, em qual nível que ele estava. Se ele estava no nível 0, no nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5. E com esse objetivo, a gente conseguiu além dessa tabela, a gente fez essa tabela, pensando nisso,
né, para a gente achar velocidades em matemática. Então, a gente sempre olha isso, e aí, quando a gente olha para o olhar para a rede, quando a gente pensa a questão do núcleo, quando a gente pensa isso, né, a educação no Paraná, a gente observa que essa é uma dificuldade linear em todas as escolas, em todas as regiões, todos os espaços. Aí, observando que dentro disso, quando a gente teve lá o primeiro resultado da avaliação diagnóstica, a gente tinha habilidades que a gente tinha que olhar. Então, a gente pensava os descritores e as habilidades, fazer essa relação. E aí foi possível identificar que a gente tinha bastante habilidade, né, que precisavam ser retomadas, né? E aí eu queria conversar com a professora, entender um pouquinho como foi todo esse processo com a professora, dentro da língua portuguesa, trabalhar com essas habilidades, de olhar esse escritor para ver se conseguia alcançar, não conseguia alcançar, como que foi esse processo, a partir desses diagnósticos que a gente conseguiu realizar. Eu acho que esse ano foi bem voltado ali, né, para os escritores. Seguindo o planejamento da história também estava bem encaixado com essas atividades. A gente trabalhou bastante o formato também da prova, com os alunos e outras tarefas ali. E assim como matemática, tem os descritores que são dificuldades em todos os níveis, né? Então, uma dificuldade comum do sétimo, do oitavo, do nono, né? Por exemplo, tem aquele inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Dependendo do conteúdo, vai cair daquela turma, né? Então, do nono ano seria as orações coordenadas, que é o mas, o porém, entretanto. Aí é difícil entender qual que é o sentido dessa expressão. Esse é um descritor de dificuldade. Ou identificar textos com linguagem não verbal, infográfica, que acaba cruzando com matemática também, né? Então, a linguagem matemática ali na prova, às vezes, eles têm dificuldade. Mas a gente trabalhou assim, acho que foi bem satisfatório nesse sentido. Os alunos, depois da prova, ali falaram que tudo que foi trabalhado era na prova, não teve, assim, nenhuma surpresa, nenhum conteúdo que eles não viram, então acho que estava bem adequado. E aí, assim, é importante a gente destacar as estratégias que foram utilizadas, né? As provas já no formato do SAEB, que, né, a gente orientou para que vocês já fizessem provas, questões voltadas para o formato do SAEB. E aí, a gente... Cecília, agora não posso. A gente já fez, voltou, né? E aí a gente já pensou em toda essa estratégia, esse espaço, de que os alunos pudessem olhar aquela atividade, aquela proposta, e quando eu chegasse na prova já tivesse essa familiaridade realmente, né? De saber assim, como que eu identifico, como que eu interpreto, qual que é as questões ali que são os distratores, que a gente pode estar eliminando, né? Para poder chegar à resposta real e o mais correta e assertivo possível, né? E aí, dentro dessas estratégias, o que a gente conseguiu compreender, né, olhando para tudo que a gente praticou ali? Que quando a gente relaciona um distrator, um descritor e aprendizagem, está lá previsto no... Quando a gente olha para as habilidades que estão previstas ali no CL, e a gente faz a relação, a gente consegue observar que o currículo, né, nosso, estadual, vai bem de encontro com a proposta do CL, principalmente para os nonos anos ali, que foi o foco que a gente trabalhou. Então, pensar que a gente tinha o objetivo de melhorar esses índices. Quando a gente olha para os resultados da última avaliação diagnóstica, antes da prova CL, a gente observa que teve um avanço significativo nos resultados, né? Então, a gente observa realmente que teve um avanço. Então, a segunda avaliação mostra para a gente que nós tivemos ali um avanço, né, de língua portuguesa, nós saímos de uma nota de 47 pontos e fomos para 64 pontos, né? A gente teve um avanço de 17%. Mas o que eu achei interessante é que a gente teve
menor quantidade de estudantes em defasagem, tivemos maior quantidade de estudantes no intermediário e no adequado. Então, a gente estava lá, com 28% dos estudantes em defasagem, caiu para 11%. Nós tínhamos estudantes, 51% de estudantes no intermediário, e caiu para 49%. Porém, nós tínhamos 22% de estudantes no adequado, e a gente passou para 40% de estudantes no adequado. Então, a gente nota que, realmente, as ações de trabalhar, né, utilizando técnicas de sala de aula diferente, né, trabalhando com os pares compensados, trabalhando em dupla, trabalhando lá a pesquisa, né, ou a outras técnicas que a gente foi fazendo, a gente conseguiu atingir um melhor resultado. E não só em língua portuguesa, a gente também teve um melhor resultado em matemática, e a gente avançou bastante também em matemática. E eu acho que a sacada maior, eu acho que a estratégia maior foi o trabalho com o coletivo, né? Eu queria que a professora contasse um pouquinho para a gente como foi o trabalho assim com o coletivo, porque isso não foi um trabalho só de língua portuguesa nem só de matemática, né? Foi um trabalho que envolveu todos os professores. Eu acho que entender ali também que ter um índice bom não é acertar todas as questões, e sim ter menos alunos errando as questões fáceis, né? Que são os componentes mais básicos, pensando em português, informações explícitas, partes de um texto, coisas mais simples, assim, né? Uma leitura mais superficial. Mas a gente também fez no conselho de classe alguns planejamentos na aula de português, ler um texto de ciências, ler um texto de história, e tentar relacionar, né, essas disciplinas. Então, acho que teve alguns trabalhos multidisciplinares, ou mesmo que combinam a português e matemática, como o esquema infográfico, e eu acho que isso, você não fala propriamente do escritor na sala, mas ele está sendo trabalhado, né, por todas as disciplinas. E o bacana é exatamente isso, trabalhar o interdisciplinar, né? Mas, assim, considerando a característica de cada turma. Nós tínhamos 3 turmas, né? Nono A, nono B e nono C, e cada turma tinha sua característica. E o bacana é que todos os planejamentos, vocês sempre sugeriram pensar e esse olhar voltado para cada turma, né? Fizemos os cronogramas de acompanhamento, fizemos as ações, as reuniões quinzenais de conversa, né? Para retomar o que estava dando certo e o que a gente não estava conseguindo alcançar ali e pensar em outras propostas. E eu acho que hoje, se a gente faz uma avaliação diagnóstica com os nossos estudantes, a gente percebe que os nossos estudantes estão saindo bem melhores do que a gente pegou eles lá no início do ano, né? Então, eu acho que foi bem bacana trabalhar e a gente foi assertivo em bastante estratégias, pensando ali o olhar para a questão das avaliações externas, né, que é o que a gente busca trabalhar aí para conseguir um bom índice também, um bom resultado. Professora Emanuele, eu gostaria de agradecer a sua participação, né? Nesse momento a gente não, o professor de matemática não pôde estar presente, mas é importante dizer assim que esse trabalho foi um trabalho coletivo, foi um trabalho conjunto, né? Envolvendo toda a escola, não somente um específico, né? Hoje eu tive a oportunidade de estar contando com a participação da professora, porém eu gosto de ressaltar que foi trabalhado isso com todos os professores. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção e pelo trabalho que a gente desenvolveu ao longo do ano.